Olá pessoal, boa noite. Estamos começando a nossa live de hoje. O nosso convidado é o jornalista e escritor Maurício Santos, que vai falar um pouco com a gente sobre cultura e juventude no estado de Santa Catarina. Já já o Maurício está entrando com a gente hoje para conversar um pouco. Ele que é jornalista, escritor, vai estar a pauta hoje cultura e políticas públicas de cultura no estado de Santa Catarina. Eu te convido a ficar com a gente e já já o Maurício vai estar com a gente entrando na live para conversar sobre essa importante pauta na nossa live de hoje. Eu te convido a entrar na nossa live e conferir. Nossa pauta hoje é cultura e políticas públicas de cultura no estado de Santa Catarina, com o nosso convidado, que é o jornalista e escritor Maurício Santos. Dentro de alguns instantes o Maurício já está entrando para conversar com a gente hoje na live de hoje. Quero aproveitar e mandar um abraço para minha amiga Helga, grande defensora da economia da cultura, da economia criativa, que está entrando na nossa live de hoje. E dentro de alguns instantes o escritor e jornalista Maurício Santos estará entrando na nossa live para conversar hoje. Nosso bate-papo hoje é sobre cultura, políticas públicas de cultura no estado de Santa Catarina e o papel da juventude nesse momento difícil que nós vivemos. Então eu te convido a ficar com a gente, você que está entrando na nossa live hoje, para conversar com o jornalista e escritor Maurício Santos. Dentro de alguns instantes ele já está com a gente. Então você que está entrando agora na nossa live, nossa conversa hoje é com o jornalista e escritor Maurício Santos. Nós vamos falar sobre cultura e políticas públicas de cultura no estado de Santa Catarina e também sobre o papel da juventude na política, no cenário cultural e na promoção dessas políticas públicas que nós estaremos pautando hoje. Eu te convido a você que está entrando na nossa live a ficar com a gente. Também você que está acompanhando a live, depois de postado, depois também é bem-vindo e convidado a acompanhar ela até o final. Um abraço ao meu amigo Maurício Santos, que está entrando já já, é o nosso convidado de hoje, o jornalista e escritor Maurício Santos. Nós vamos falar sobre cultura e sobre juventude, sobre as políticas públicas de cultura no estado de Santa Catarina. E eu te convido a ficar com a gente na nossa live de hoje. Aproveitar e mandar um abraço, um beijão para minha amiga Duda Correia, lá de Tubarão, que está na nossa live hoje. E nós vamos conversar sobre cultura, políticas públicas de cultura e sobre o papel da juventude nesse momento difícil que nós vivemos, com o jornalista e escritor Maurício Santos, diretamente de Florianópolis. Ele é o nosso convidado da live de hoje, que tem como tema cultura e políticas públicas de cultura no estado de Santa Catarina. E dentro de alguns instantes o Maurício já está com a gente para a nossa live de hoje. Eu te convido a permanecer na nossa live e já já nós teremos o nosso bate-papo de hoje. Aproveito para mandar um abraço para o meu amigo Leonardo, para o meu amigo Matheus Cazé e a todos que estão entrando na nossa live de hoje, que tem como pauta cultura e políticas públicas de cultura no estado de Santa Catarina, com o jornalista e escritor Maurício Santos. Te convido a ficar com a gente, você que está entrando nesse momento nessa live, e dentro de alguns instantes o Maurício já está entrando para conversar com a gente hoje sobre políticas públicas de cultura e o papel da juventude nesse momento que nós vivemos. Só mais um segundinho, o Maurício já deve estar entrando na nossa live e eu te convido a permanecer, você que é nosso convidado hoje na live, com o escritor e jornalista Maurício Santos, que estará com a gente dentro de alguns segundinhos já para falar sobre políticas públicas de cultura e o papel da juventude nesse momento difícil no estado de Santa Catarina.
E já já está entrando com a gente, então, nosso convidado de hoje. Está entrando, então, nosso convidado de hoje, jornalista e escritor Maurício Santos. Olá, meu amigo, seja bem-vindo à nossa live de hoje. É uma grande alegria estar com você nesse diálogo muito bacana hoje. Muito boa noite, Lucas. Muito boa noite aí ao município de Joinville, toda a região, né? E também aos nossos amigos e amigas que nos acompanham aí em mais uma live sua, nessa semana tão turbulenta, né? Eletrizante, com momentos muito vulneráveis para todos nós, né? Mas estamos aqui, ao vivo, em sintonia. Excelente, Maurício. Gratidão pela oportunidade, né, desse diálogo. Eu sei que para a gente é uma grande referência na cultura, na literatura, né, na sua atuação em todo o Estado, na articulação dos agentes culturais no Estado, né, através do Café Criativo, né, grupo que tenho a alegria, né, de fazer parte também. E eu queria começar lhe perguntando, Maurício, um pouquinho sobre a tua trajetória como escritor, né? Da onde saiu essa motivação e o que te motiva, né, a atuar como escritor e a tua obra recente, né, que muito bacana, traduz um pouco da essência da literatura de Santa Catarina, mas também é ilustrada, né, por grandes artistas. E eu queria ouvir um pouquinho a tua trajetória para a gente começar a nossa live de hoje. Lucas, primeiramente, boa noite, né? Mais uma vez aí, boa noite a cada um, cada uma que nos acompanha na sua casa, né? Aí, em várias regiões aqui do nosso estado. É uma grande alegria poder falar contigo nessa semana, porque cada vez mais, Lucas, a gente percebe que a cultura é a grande companheira do ser humano. A cultura, ela humaniza a nossa vida, humaniza a nossa alma, é tema de rodas de conversa, é tema de tantos debates, né? É o que motiva pessoas como a gente em viver, a prosseguir e seguir na luta. Porque a cultura, de fato, é o alimento da alma, né? É assim que eu sempre identifiquei, sabe? Porque é o que faz a diferença em nossa vida, sabe? A cultura é um grande instrumento da educação, é um grande instrumento da sala de aula, mas ao mesmo tempo ela é aquilo que nos conecta. Porque não tem como a gente imaginar o mundo de hoje, sabe, em plena pandemia, né, ou uma semana como a nossa, né? Tantos municípios, tantos bairros do nosso estado estão sem luz ainda, estão sem o básico, energia elétrica. E a cultura é a nossa energia mental, é a nossa energia emocional e afetiva nesse momento para conseguir segurar a barra, né? Para conseguir estar sorrindo, para conseguir estar junto. E isso também me motiva enquanto ser humano, porque muitas pessoas têm uma visão que a profissão de jornalista ela é um pouco distante das pessoas, né? Porque a gente acompanha tantos casos tristes e vulneráveis que às vezes parece um pouco raso, né? Parece um pouco artificial o nosso relato, né? A nossa lembrança. Mas não, né? O jornalista também ele é um poeta do cotidiano, né? Ele consegue transmitir um pouco desses anseios, né? E a cultura está em tudo isso, né? Como tu bem falou, sabe? A minha profissão é de jornalista, né? Eu atuo também no mandato do deputado Fabiano da Luz, a quem eu agradeço muito e aprendo muito com toda a equipe, a história e a trajetória dele, mas a cultura é o que me faz viver, é o que me faz estar em pé, é o que me faz, também faz o meu texto, né, ficar em pé, assim, a minha vida é em razão da cultura. Sempre foi, né? Antes disso, né, em conselhos, né, municipais e no estadual, né, de cultura. E hoje, levantando essa pauta, essa bandeira que é da minha vida, onde quer que eu esteja. E tu disse aí muito bem, né? Eu acho que a cultura, ela alimenta muito a nossa trajetória. O jovem é o grande filho da cultura, né? A gente não consegue viver sem ela. Ao mesmo tempo, é o que nos traz grandes desafios hoje, em termos de projetos de lei, em termos de debate, né? De pesquisa. A gente vê o quanto ainda falta. É como se a cultura fosse a nossa grande utopia ainda. Bacana, Maurício. Eu queria reforçar um pouquinho a tua fala, né, e falar da riqueza que nós temos no estado de Santa Catarina no aspecto cultural, né?
todos os temas na dança, na arte, na expressão clássica, enfim, todas as formas de expressar, nós temos uma riqueza cultural enorme que traduz o sentimento, a história, a expressão viva, né, do nosso povo. E, sem dúvida, eu acho que a gente precisa cada vez mais avançar e ter pertencimento, né, nessa promoção disso, com o reconhecimento, com o amparo, né, com o apoio efetivo, né, dos poderes constituídos, para que nós possamos, que essa cultura reflita a nossa história, né, de fato. E dentro desse leque, né, como eu mencionei, né, você, né, é um escritor, né, tem a missão árdua, né, de amparar os sentimentos, as expressões, os olhares no Estado, né. Acho que eu estou falando porque conheço a tua obra, né, mas para mim é muito isso, né. A literatura é uma expressão de sentimento, né, de história, de valor. E eu queria, né, reforçar, né, o desejo de conhecer um pouquinho mais a tua história, né, aonde essa entrada pela literatura motivou a tua entrada e essa atuação, né, na cultura. Tu é um grande articulador, um grande agente facilitador, né, e tem um papel, né, muito importante nesse processo. Eu queria conhecer um pouquinho mais, Maurício, e quem está nos acompanhando, da tua história. Então, né, é uma grande honra estar conversando contigo e podendo, né, compartilhar aí. Dessa vez, né, o Lucas me entrevistando é uma grande honra, porque tu movimentas aí muitas pessoas, né, em Joinville, um grupo do bem que está aí super entusiasmado, um desafio, né, que a cidade e que o Estado precisam. Olha aí a nossa amiga Elga também, né, que nos apresentou, né, articulou essa amizade. Muito obrigado, Elga. Tanto a Elga quanto o Lucas, né, apresentam a minha próxima obra, que é o primeiro e-book, né? E ainda hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre a diferença, né? O livro impresso e o e-book. Mas o início disso, sabe que hoje, quando eu estava me preparando aqui, né, para responder as tuas perguntas, eu fiquei pensando um pouco nesse início, sabe? Porque eu acho que todo início ele revela que as pessoas não nascem prontas, né? Não nascem sabendo de tudo. Isso é muito bom, né? Nós somos eternos aprendizes, né, nessa vida. O poeta é um eterno aprendiz, porque a gente percebe que a cada momento a gente não sabe de nada. Tudo é uma grande novidade. E quando eu tinha 7 anos, né, de 6 para 7 anos, numa escola pública do município de Brusque, a escola Dom João Becker, onde a minha mãe atuou durante muitos anos, a escola, então, desenvolveu um concurso de poesias. Eu tinha de 6 para 7 anos. E aí eu participei, né, desse concurso, escrevendo e declamando. Os participantes tinham que depois declamar a sua poesia, né? E aí, sim, eu escrevi um poema sobre infância. E ali começou, porque ali eu descobri que eu já lia muito, sabe, Lucas? Assim, a coisa que eu mais gostava na vida ainda né, é ler. Hoje eu não tenho tanto tempo quanto naquele tempo, né? Que maravilha a gente poder ter tempo para ler à vontade. E aí sim, a minha vida ali até os 7 anos, ela era cercada de livros, né? O que eu mais tinha no meu quarto era livros, em razão também da minha mãe ser professora de letras. Isso influenciou muito positivamente. O meu nome é em homenagem a Maurício de Souza. Então, já começa também aí, sabe? Porque o meu quarto era rodeado de gibis, né? E naquela época, isso, para nós, né, crianças, era muito importante, né? O gibi é o e-book de hoje, né? Mais ou menos. Né? E aí sim, sabe? Eu já fui com esse espírito, né? E com 7 anos eu tive essa certeza, né? De que eu podia não só ler muito, né? Ou escrever muito, né? Criar muito, mas sim escrever poesia. Eu descobri que era possível uma criança escrever poesia e declamar, principalmente. E aí, então, nesse concurso, eu lembro que eu fiquei em segundo lugar no concurso, mas, assim, para mim foi uma sensação de muita vitória, porque eu percebi que a minha poesia ela poderia fazer a diferença, né? E ser notada por muitos professores e professoras, principalmente os de língua portuguesa.
Então, isso para mim despertou uma grande vontade, né, em descrever a vida. Eu acho que o poeta ele traduz as coisas, né? A gente tem essa visão que consegue transformar, às vezes, o caos em arte, né? É como o artista plástico ele consegue pintar, né? O poeta tem ali, né, a sua caneta, né, o seu lápis na época, como se fosse um pincel. E com isso a gente descreve o que está acontecendo no mundo, pelo menos na nossa cabeça. Só que, Lucas, assim, ó, compartilhar esse universo, né, tão interno é o que faz a diferença. Por isso que, quando eu fui crescendo, eu fui perceber que não basta escrever, né, não basta ler. A gente precisa compartilhar. E aí sim me veio essa sensação, né, essa consciência da coletividade. O que é muito importante, né? Porque daí a gente consegue estimular outras crianças, adolescentes e jovens e percebe que a cultura também é um instrumento que inclui muito. Porque assim, né, de repente, se não fosse aquele concurso, né, quando eu tinha 7 anos de idade, eu não iria perceber que isso iria fazer diferença na minha vida. Então, é muito importante sim, sabe? É o ensino, né, o professor, a professora, e esse despertar, que hoje, claro, é digital, né? Mudou muito. Nesses 32 anos, né, gente? Mudou muito. Excelente, Maurício. Queria compartilhar um pouquinho do teu sentimento, né? Mas eu fui através do teatro, assim, que eu despertei, né? Obviamente, a minha mãe é professora de artes, né? Então isso influencia bastante também, né? Assim como a sua, né? A educação, a cultura está inserida dentro de casa. Mas foi através do teatro também, no ensino fundamental, que eu despertei, né, esse olhar, né, essa paixão pela cultura, né, pelas diversas formas de expressar, pelo valor agregado, né, a cultura do nosso povo expressa através da arte. E, sem dúvida, é muito gratificante olhar para trás e ver que, sem dúvida, o processo educacional formativo faz a diferença na formação do nosso caráter, na formação das nossas escolhas, da nossa forma de ver o mundo, né? E eu queria compartilhar um pouquinho, né, desse relato que, assim como você, né, foi, né, na escola, no ensino fundamental, né, desde muito pequeno, que esse desejo, né, foi aguçado, foi despertado. E queria, né, deixar que tu pudesse continuar um pouquinho, né, até chegar, né, na tua obra de hoje, na tua história. Certo, é. Então, e ali durante ainda a escola, né, eu lembro que a aula de português era o grande presente, né, que eu tinha, porque era quando eu conseguia escrever muito. E o escritor, no seu início, ele tem muito essa ânsia, né, de transmitir para o mundo o que ele tem na memória. Então, eu lembro que essa minha, né, experiência e o hábito de escrever cotidianamente, ele, né, dominava, né, o meu dia e a minha vida, até chegar, né, na escolha da faculdade, né, do primeiro curso. E aí, como muitos jovens, né, que estão assistindo a gente vão sentir, né, essa semelhança, porque de fato isso identifica muito o jovem, né? Se a gente chega ali, né, entre 16 e 17 anos e não sabe, né, o que vai fazer, ou tem muitas dúvidas. E eu lembro que a minha opção sempre era, né, letras, porque a minha vida, né, era e é rodeada disso. Eu acho que assim, o natural seria, né, eu ter feito letras desde o início, mas ao mesmo tempo eu já tinha despertado uma curiosidade e talvez uma ação, né, muito forte para o jornalismo. E aí, né, no município, né, considerado pequeno como Brusque, a gente acaba conhecendo rápido as pessoas, né? Eu sempre fui muito hiperativo, então, né, sempre estava, né, conectado com muita gente, conversando. Imagina, né, uma criança super hiperativa, sem WhatsApp. Ela devora livros, né, frequenta todas as bibliotecas da escola, né, Fundação Cultural, museu, enfim, o que tinha, eu estava lá. E claro, né, fui conhecendo as pessoas muito rápido. E aí sim, a TV local, né, que tinha em Brusque, eu fui fazer estágio antes mesmo da faculdade. Os únicos 2 jornais, né, também estava lá. A Fundação Cultural, etc. Até que Entre Letras, que era um curso muito mais teórico, inclusive estava no final do curso de letras presencial, né? Eu também peguei essa fase da transição entre o curso presencial e o curso EAD, né? Naquela época. Então, estava muito
na transição. Eu lembro que se eu optasse pelo curso presencial que só tinha em Itajaí na época, na Univale, a minha turma seria a última presencial, né? Poxa, E aí eu fiquei naquela dúvida e muitas pessoas me estimulando a fazer jornalismo, porque achavam que eu tinha, mesmo que eu tivesse uma vocação para letras, a minha atitude era muito mais de jornalista. Ouvi as pessoas e fui, mesmo que também a minha terceira opção, Lucas, era psicologia, porque eu acho poxa. que meu pensamento é mais ligado a isso, é mais ligado, sabe, à psicologia. Mesmo assim, fui para a Univale, né, de Itajaí, me mudei para Balneário na época, mas tentei, na UFSC, o curso de cinema. Porque, assim, né, entre isso tudo, o cinema era o que iria unir, né, letras com jornalismo, né? A minha paixão mesmo era o audiovisual. E na prática, eu percebo que o jornalismo, de fato, né, me abriu muitas portas, né? Talvez, se não fosse o curso de jornalismo, eu não estaria hoje na Assembleia e não teria esse passado rápido em 14 anos. Eu acho que o jornalismo é que me manteve a porta aberta. Isso sem dúvidas. Mas a grande diferença, Lucas, foi, sabe, eu ter lido muito, sabe, e eu sempre estar conectado com muitos artistas, né? Aí veio depois o Grupo Café Criativo, que eu vou explicar no andar da entrevista, mas a cultura sempre me acompanhou, né? Mesmo no primeiro estágio, né, em Brusque, no Jornal Tribuna, eu escolhi formar, né, produzir uma página cultural. Então, a minha preocupação enquanto cidadão sempre foi essa, abrir espaço para os artistas, porque eu percebia já naquela época, enquanto jornalista, enquanto repórter mesmo, né, estudando o curso, que os artistas estavam sem espaço. Isso acontece muito hoje. Enfim, esse vai ser sempre o nosso dilema, né? Espaço para os artistas. Oportunidade, né? Vez, voz e espaço para eles. Com Já certeza, era assim Maurício. lá atrás, né? Com Sim, sim. 17 anos. Reflete a nossa realidade até hoje, né? Eu Já acho que a passaram gente 10 vê, anos, viu? Né? poxa, Eu contando é, aqui, ó, do 7, a gente já pulou para 17. sim, sim. E Maurício, eu queria te perguntar um pouquinho, se relatar um pouquinho da tua formação, né? O quanto, como foi cursar jornalismo, o que a formação, a carreira jornalística, né, agrega para a tua visão pessoal de vida, mas também o crescimento profissional, né? Sem dúvida, referência nesse segmento hoje no estado, mas como que foi esse teu processo formativo na faculdade? Enfim, o que que tu levou, né, mais do que o teu diploma, a tua formação profissional e pessoal, né? Queria que tu relatasse um pouquinho para a gente desse momento. Certo, Lucas, assim, eu defendo muito, eu vou ser sempre um grande defensor, sabe, da escola e da universidade, porque a Univale, que é uma universidade comunitária, ela fez total diferença na minha vida, sabe? Eu acho que, assim, eu nem foi a escolha do curso em si, mas sim a minha disposição, a energia, a empatia que eu cheguei lá, com 17 anos ainda, né, naquela época, e a Univale sempre foi uma universidade que tem, sabe, não só essa formação, né, como interessante, mas sim a extensão, sabe? A extensão é o principal ingrediente de uma universidade. E a Univale soube fazer isso e sabe fazer isso. Então, eu sou muito grato a quem eu encontrei lá, de professores, de professoras, de colegas. Com certeza, naquele momento para mim foi tudo, porque eu encontrei uma porta aberta com muito conhecimento. Embora ainda eu tenha entrado, né, como eu te falei, muito em dúvida, né, entre fazer letras ou jornalismo, mas logo na entrada eu já vi que o jornalismo era uma grande rede ali, né, de contatos, de arte também. Inclusive, a Univale foi uma das pioneiras a oferecer os três cursos de jornalismo, né? Publicidade e Propaganda, Jornalismo e Relações Públicas. Ela foi a segunda universidade do estado a contar com esse curso, né? RP, Relações Públicas. E isso faz muita diferença. Na época, a Univale tinha ainda a TV Univale. E isso oportunizava muita coisa, porque assim, ó, há 15 anos atrás, a TV era o que a gente tinha, né? A TV pra gente era cinema, né? Hoje a gente tem YouTube, né? Pode se falar de casa e produzir vídeos. Naquela época, não. A TV ainda era o nosso sonho. Isso para mim foi muito importante, sabe? A formação, as leituras, o curso presencial.
Porque hoje a gente consegue aliar sim e sabe que no novo mundo, né, é normal e é positivo o ensino à distância. Mas naquela época ele fazia muita diferença, né? O estágio presencial e tudo mais. Então, assim, eu sou muito grato mesmo a isso, né? Sem contar que se tu pensar no mercado do jornalismo, a Univale formou muita gente, né? Se tu pegar aí de Joinville até Florianópolis, grandes profissionais da TV, do jornal impresso, do rádio, foram formados pela Univale. Os municípios da ANF, é difícil um município que não tem um campus da Univale, né? Ou campus. Então, ela faz a diferença sim, sabe? Assim, eu entrei fã da Univale e saí muito mais. Bacana, Maurício. Eu também, você sabe, né, não canso de defender as nossas universidades comunitárias, né? Para quem está nos assistindo, né, eu acho que é sempre bom falar o que é uma universidade comunitária, né? Primeiro que cada universidade comunitária é uma instituição que não tem um dono, né? O recurso colocado, o recurso público em bolsas, em pesquisa, em laboratórios, sempre que é provido numa instituição, ele é efetivamente colocado lá com o seu devido propósito e ele volta para a comunidade, né? Através da pesquisa e através da extensão. Né? Então, eu não canso de também dizer isso, né, Maurício? A história de Santa Catarina tem a ver com a história das nossas universidades comunitárias. Em torno de cada região do estado, a gente tem uma instituição que contribuiu para o seu desenvolvimento, né? E na promoção, né, e na formação de diversos profissionais nas diferentes áreas. Né? Aqui na região norte, a gente tem a Univille com 50 e tantos anos, né, de história. E como tu mencionou, né, a Univale também, né, na região aí do Vale do Itajaí é fundamental, e cada instituição comunitária, tu vai para Criciúma, para Chapecó, para a Serra, para o Planalto, nós temos instituições que, em resumo, né, têm um compromisso muito árduo com a comunidade, e nós tivemos aí a sorte, né, de cursar o nosso curso em instituições como essas, que fazem a diferença, mas que têm compromisso através dos seus programas com a comunidade em atender efetivamente nas diversas áreas. E Maurício, eu queria partir um pouquinho, né, para o teu formado, né, esse profissional, o jornalista, como se despertou, né, de forma, claro que desde criança, né, fazendo poesia, né, mas como se despertou para essa obra que tu, né, está brilhantando, né, a literatura catarinense. Como se despertou esse olhar, né, a produção, e depois, né, como se desenvolveu esse senso crítico a partir da tua experiência com a cultura, com certeza, a tua sensibilidade nesse meio. Mas eu queria te perguntar, né, o que motivou e como que foi esse processo, né, de se tornar aí um jovem escritor no estado de Santa Catarina? Então, Lucas, essa pergunta ela é muito interessante porque mesmo jornalista, né, mesmo repórter, mesmo assessor de imprensa, né, de marketing ou de eventos, a minha essência é de poeta sempre, né? O que eu tenho de mais verdadeiro, a minha essência é escrever, acima de tudo, escrever literatura, porque tem uma diferença muito grande nisso e muito complexa também, né? A arte, ao mesmo tempo que ela foi essencial para a minha formação, é uma terapia também, né? Então, a arte-terapia, ela nos transforma enquanto ser humano. E a escrita, ela para mim, ela se deriva assim, no dia a dia, no cotidiano. Tudo pode ser um motivo para escrever, para quem gosta de escrever, né? A imaginação de quem escreve é muito fértil, sabe? Assim, é um clique, né? O simples clique, para quem escreve, já se transforma. Então, é difícil para mim um dia sem escrever, porque a minha vida ela é baseada na escrita. Eu falava muito menos. Hoje eu falo muito mais do que eu escrevo. Impossível, né? Imagina eu não consegui falar, mas na infância era assim. Eu escrevia muito mais do que falava e preferia, inclusive, né? Por isso que na minha história ali, no jornalismo, no início dele, ali entre 17 anos e 22, eu sempre preferia os cargos onde eu fosse sempre escrever e não falar. Hoje é o contrário. Mas sempre para mim era importante, porque na escrita eu conseguia transmitir mais verdade e eu conseguia exercer o grande poder
da imaginação, porque a arte é isso, né? Ela é metade verdade e metade criação, né? E para mim, o importante era isso, né? Era compartilhar a minha arte. E foi assim, né? Desde o início foi assim. Então, compartilhar contigo esse relato, eu espero que também ele desperte poder criativo em cada pessoa, porque a arte ela está em todo lugar, né? E a arte ela humaniza a nossa vida, como a gente falou no início aqui do papo, né? E só contando ali, tu perguntou um pouquinho sobre o exercício da escrita, né? Do Isso. escritor. Isso então, o meu primeiro livro eu publiquei em 2013, né? Ele foi como em 2013, com poemas que eu tinha desenvolvido de 2000 até 2013. Ele era um grande resumão, porque eu sempre tinha muita coisa escrita, Lucas, assim, ó, muito material escrito, né? Muita gaveta, que é o que o repórter fala, né? Muito bloquinho, ó. Eu tô sempre com muito bloco na minha frente, sabe? Agendas, mesmo na era digital, né? Hoje eu trabalho com marketing digital. Mesmo assim, os bloquinhos não faltam. É muita coisa escrita, sabe? A minha mesa em casa, aqui em casa, é revirada de jornal, revista, livro. Porque para mim, durante muito tempo, o mais importante era isso, né? Era guardar livro. Eu já morei, imagina, né? Brusque, Balneário Camboriú e agora aqui em Florianópolis. A minha mudança, o maior, é sempre livro. É Sim. sempre, sabe? Para os livros, são 3 malas, 4 malas. E eu levei um tempo, Lucas, a conseguir dividir esses livros e hoje doar, né? Hoje eu dou o livro à vontade, assim, sabe? Quem quer livro, eu estou doando. Porque isso também a gente aprende na vida, né? Que não tem que ficar guardando as coisas, mas foi difícil. Quem ama livro sabe disso. É complicado. E o escritor tá nisso, sabe? Tá nas pequenas coisas, né? Hoje, assim, ó, eu tenho um livro programado para escrever em janeiro, né? Uma semaninha de férias, eu vou escrever esse livro. O romance é o mais difícil, porque romance tu tem vários personagens e vários cenários. Livro de poema, para mim, é facílimo, né? Se eu tivesse grana à vontade, eu publicava um por mês, porque o caro do livro é imprimir. Com o e-book é muito mais fácil, né? A gente consegue adaptar isso. Em 2013 eu lancei o primeiro livro, né? Como eu estava te falando, foi de poemas. Acima da cabeça só existe coração. A Marga que está acompanhando, ela vai amar como eu coloquei o título no livro. Foi o seguinte, assim, ó, acima de tudo, né, Lucas, a poesia, ela me ajudou já a sair de depressão, sabe? Ela me ajudou em crise de ansiedade, porque o jovem tem isso, né? Alguns têm para o esporte, outros têm para a arte. E quando a gente descobre, isso transforma a nossa vida. Em 2012, no final de 2012, né? De novembro para dezembro, eu fui para o Beto Carreiro, 2 dias que eu estava muito estressado, muito mesmo. E aí na fila da montanha-russa, Lucas, isso aí é verídico, viu? Eu pensando assim, qual o título que eu vou dar para o meu livro? E eu pensei o seguinte, eu quero dar um título para o livro, porque título é o mais importante, né? Sempre, sabe? É a cereja do bolo. Eu pensei assim, ó, não pode ser um título que já esteja no livro. Tem que ser um poema diferente. E na fila, e eu estava muito triste naquele mês, era novembro de 2012, indo para 2013. E o livro pronto. Eu pensei, eu sou obrigado a lançar esse livro no meu aniversário. E eu sempre coloquei essas datas, porque quando tu coloca uma meta, a coisa vai, né? Principalmente data. E eu adoro número e data por isso, porque daí eu coloco aquela data, eu lanço alguma coisa, né? Sim. Precisa acontecer, porque já está lançado. E aí, eu na fila da montanha-russa, é amarela a montanha-russa, eu lembro até hoje. Eu indo, eu pensei assim, qual vai ser o título? E eu pensava, né? Precisa falar de sentimento esse título. E de repente foi, sabe? Acima da cabeça só existe coração. Que Sabe legal. por quê? Por quê? Porque o nosso coração, ele sai da gente. Ele é sempre o que tem de maior. Mesmo na nossa racionalidade, a emoção tá ali, sabe? Inclusive, esse livro, eu vou te mandar depois, em e-book, tem um poema que fala a nossa racionalidade é uma emoção calculada. Porque até na nossa maior razão, ali tá o sentimento, sabe? Só que é um sentimento caprichado, né? A gente embrulha ele.
Eu Quanta quero poesia, hein, Lucas? Não esperava isso, Pois né? é, eu quero aproveitar, Maurício, mandar um abraço para meu amigo Dudu Magalhães, de Salvador, e a Nete Sampaio, de Brasília, que também estão nos acompanhando aí. E quero aproveitar para fazer a pergunta daquilo que tu acabou de relatar, né? Qual é a diferença, Maurício, do livro para o e-book, né? Tu falou da forma, da praticidade, né? Da publicação e enfim, mas qual é a diferença para quem quer produzir e também para quem quer consumir, né, a arte, né? Qual é essa diferença entre um e outro, Maurício? Certo. Assim, ó, o livro, ele vai ser sempre a essência de qualquer obra, né? O livro impresso. Por isso que muitos artistas, muitos escritores, eles tinham dificuldade em transportar o seu material impresso, né, para o e-book, porque assim, o impresso ele tem todas as peculiaridades que o e-book não tem, sabe? Não só no custo, mas assim, ó, a arte ela é completa, né? A embalagem, sabe? A capa, a diagramação, é um livro muito mais completo, né? Por isso até que alguns livros têm experiências, né, sensoriais, sabe? A capa é diferente, né? O formato é diferente. O e-book, ele perde isso. Porém, ele ganha em quê? Num e-book, tu pode incluir vídeo, tu pode colocar uma arte visual muito mais elaborada, né? Então, nisso a gente ganha. O e-book também, ele não tem aquele tempo de espera da impressão, porque durante muito tempo, o que complicou a vida, né, do escritor e encareceu uma obra foi a impressão, né? E aí a gente tem, né, várias gráficas e tal. Mas o que acontece? O e-book, ele te facilita nisso. Ele é mais rápido, né? Ele é mais prático de tu enviar e comercializar também, porque o artista ele fica livre, né? Independente, ele pode criar um selo independente. Foi o que eu fiz aí logo em 2013, né? E assim, a tua pergunta foi interessante porque em 2013, Lucas, eu não tinha experiência com venda de livro, né? Eu não sabia como é que eu ia comercializar de fato na prática o meu livro. O que que eu fiz, sabe? Eu preferi não vender ele, né? Ou não entregar a minha obra para a fila de uma grande editora e abrir uma editora independente para lançar a minha obra e fiquei responsável por comercializar ele em cada livraria, em cada sebo, em cada banca. Legal. Claro, isso me deu um trabalho muito maior, né? Talvez não valeu a pena na prática, né? Se eu contasse, né, financeiramente livro por livro, mas em experiência sim, porque foi muito interessante esse processo, Lucas, porque em 2014, um ano depois do lançamento do primeiro livro, muitos escritores, os novos escritores, os jovens escritores, e é a quem eu mais me dedico, eles vinham para mim com muitas dúvidas sobre como lançar a sua primeira obra. Por isso que hoje muitas universidades, faculdades e editoras se dedicam ao primeiro escritor, ao jovem escritor. Porque a dificuldade de inclusão desse escritor no mercado de trabalho é muito difícil. As editoras, as mais conhecidas, abrem muito pouco espaço, né? E o que que se tem? Concursos, aí sim, né? E a internet, nos últimos 5 anos, mais fortemente, ela revelou muitos talentos. Hoje nós temos assim, ó, e isso inclusive mudou a leitura de gêneros literários no Brasil, sabe? A crônica e a poesia, naquela época, quando eu tinha 17 anos, eram gêneros menos lidos. Hoje são os mais lidos, em razão do Instagram. A poesia no Instagram é um sucesso, Lucas, sabe? É um sucesso. As pessoas hoje, elas leem diferente, elas recebem diferente o teu conteúdo. Por isso que também eu tive que mudar, né? Eu te digo isso na prática. Quando eu tinha 7 e 17 anos, no jornalismo, né? No início, eu queria o quê? Escrever grande reportagem. Eu achava o máximo, sabe? A minha matéria ser capa de um jornal estadual. Para ganhar 2 páginas, 5 páginas. Isso para nós era o máximo, sabe? Assim, era o top da nossa profissão. Hoje, não é mais isso. Hoje, uma crônica, um poema muito lido é um grande presente. Porque mudou muito, né? A gente antes vivia o boom das assinaturas de jornais, né? Num Sim. mundo como esse, numa semana como essa, é muito difícil isso, né? É tudo digital.
A prova disso, assim, Maurício, nós tínhamos há 10 anos atrás 5 jornais de circulação diária ou semanal em Joinville. Hoje nós não temos nenhum, está tudo no digital. Né? A informação aqui na maior cidade do estado, ela se dá. Né? Ano Sim. passado, a Notícia foi o último jornal a, né, a fechar as Eu ia te falar portas. isso. Lucas, assim, ó, E né, compartilhar contigo. A Univale tinha uma salinha de leitura, né, no nosso corredor. E, assim, nós entrávamos lá muitas vezes para ler o A Notícia, porque ele era o único jornal gigante, né, da sim, época. Era um pôster, ler assim, era uma obra-prima, né? Grandes jornalistas e colunistas saíram dali. O A Notícia fez escola, sim. muito. Maurício, eu queria aproveitar e ir um pouquinho, antes da gente entrar na cultura, eu queria que tu falasse da tua última obra, né, que eu tive a alegria de dar uma singela contribuição na apresentação dela, mas também lhe perguntar, né, ela foi ilustrada, né, compilada, né, por grandes artistas, né, eu achei, assim, quando vi ela, fiquei encantado realmente, porque ela extraiu mais do que a poesia, né, a boa poesia, mas ela foi bem expressa, né, através de obras de grandes artistas do estado, né. Eu Sim, acho que tu sim. teve bastante felicidade na escolha dessas obras, né, nesse alinhamento. E em breve, né, o público terá a oportunidade de conhecer, Tá chegando aí, em mas agosto. Tá chegando, um mês agora. daqui a E é pouco. bem Mas isso. eu queria te perguntar sobre isso, Maurício. Como é que foi esse processo da última obra? Certo. Então, assim, ó, na verdade, né, os meus dois livros, eles retratam momentos diferentes meus, né, pessoais, mas também momentos diferentes do nosso mundo, do nosso mercado de trabalho, né, da consciência da juventude também e do que a gente vive. Porque o primeiro livro lá, em 2013, ele era um livro que eu queria chegar na juventude, sabe, Lucas? Só que eu sei que a densidade e a complexidade da minha escrita não permitiam, porque são públicos muito diferentes. Hoje eu percebo isso na prática. E o que eu quis então? Eu quis, com essa obra de 2020, encontrar esse jovem, né? Esse jovem que ele vai sim se sentir inteirado, interessado e atraído por um poema, só que ele precisa ser atraído. E aí existem muitas diferenças, sabe? Por quê? Porque muitas pessoas elas vão se encantar por um poema visual, né? Que pode ser uma obra, né? Uma obra de arte, sabe? Outras pessoas, a grande maioria, por uma foto. Muitas pessoas por um documentário, só que na era digital, 20 minutos é impossível, né? É uma novela, é uma era infinita, tem que ser um minuto. Então, esse novo livro, ele é para isso, sabe? Eu adaptei a minha linguagem, eu adaptei a minha escrita para o novo mundo, porque eu aprendi, sabe, a conviver com pessoas que queriam ler o que eu escrevia, só que não iam ter tempo nunca. E também, assim, ó, o Instagram adaptou muito a minha linguagem, adaptou muito a minha vida também jornalística e profissional. Esse livro, ele é um grande mix disso tudo. E eu queria também incluir os artistas do Café Criativo e os artistas visuais. Aqueles artistas que não escrevem, só que eles podem acompanhar a escrita. Porque a literatura, ela é vista, Lucas, como uma arte isolada, muitas vezes. Sabe? A literatura, ela é vista como uma arte inalcançável, porque tu precisa ler e entender, né? E o difícil, muitas vezes, é compreender o que aquele escritor, e muitas vezes era eu, queria falar. E, de repente, esse livro, ele traz pronto, ele traduz, né? E não tem problema, Lucas, assim, né? Se aquele meu amigo, se aquele escritor, se aquele artista não quiser ler o meu poema, do lado vai ter uma foto, vai ter uma arte, vai ilustrar isso e traduzir para ele, do jeito dele. Esse livro, ele traz isso, ele traz 50 poemas fáceis de ler, né? Básicos, uma página, todos escritos em 2019. É inédito também para mim isso, porque são conteúdos novos, né, muito recentes. Escrevi todos aqui em Florianópolis e 50 obras visuais, que podem ser foto ou podem ser gravuras. E aí sim, né, eu abri espaço e incluí 50 artistas do nosso estado.
que muitas vezes não teriam chance de publicar em outro livro. Eu levei isso muito em conta, né? E 100% digital. Eu iria lançar esse livro em abril, né? Com data marcada, enfim, tudo. Tive que mudar radicalmente, né? 100%. E vai ser lançado no próximo mês, de maneira digital. Que bacana, Maurício. É uma grande honra, né? Quando eu recebi, eu fiquei assim, Exatamente, né? tendo Lucas Souza aí como um dos grandes apresentadores dessa obra, né? O Eu fiquei prefácio, ele é assim, escrito, então, sabe? Eu fiz sim, questão, né, de convidar 10 pessoas que são de fora da literatura, né? Porque assim, o desafiador é isso, é tu tornar popular, acessível, né, e inclusiva uma arte que é considerada inatingível. Então, eu quis isso, uma obra fácil, uma obra, né, com cor e apresentada por pessoas que não são da literatura. Uma outra muito, visão mesmo. muito bacana, Maurício. Foi uma grande honra, né? Poder entender a obra, apreciar ela, essa grande obra, e apresentar com um olhar diferente, né? Eu achei uma ideia muito distinta daquilo que a gente está acostumado, né? Normalmente são grandes renomes da literatura, da produção científica que apresentam uma obra, mas, né, tu colocou vários olhares do Estado, várias pessoas de diferentes nichos para reproduzir um pouco, né, do sentimento, né, E teu vivido. texto ficou ótimo, por sinal. Parabéns. Foi muito bom Agradeço, amigo. mesmo. E da Compartilhar isso é um literatura, presente, né? E tu sabes que, Lucas, as pessoas trouxeram isso mesmo, a sua visão sobre a vida, né? A sua visão sobre o planeta, sobre os sentimentos, e conseguiram contribuir muito. O grande presente é esse. bacana, Maurício. Gratidão por essa oportunidade. Para mim foi uma grande honra. E eu queria, né, partir da literatura para a cultura. Estamos caminhando para a reta final da nossa live, mas é um assunto muito importante, Maurício. Né? Tu és um grande agente cultural no Estado, fundador do Café Criativo, né, que une vários olhares de vários artistas, né, de diferentes nichos da cultura catarinense. E eu queria primeiro, antes de nós entrarmos, né, questão de políticas públicas, que tu pudesse contar um pouquinho da história do Café Criativo, né, e, enfim, o papel dele, né, na construção e na troca de grandes experiências, né, da cultura e na produção artística do estado de Santa Catarina. Eu queria que tu pudesse contar um pouquinho dessa iniciativa que foi precursora, né, por tua parte e que hoje tem um resultado, um legado, uma construção, né, de troca de experiência muito rica para a cultura catarinense. E, enfim, eu queria te ouvir um pouquinho a história do Café Criativo, como é que nasceu essa iniciativa. Certo. Lucas, então, o Café Criativo, ele é de fato, né, uma grande prática cultural nossa, que iniciou aí em abril de 2019. Sabe que eu sou uma pessoa que ama fazer aniversário. Se eu pudesse, eu fazia 2 por ano, porque eu acho que nosso ano só troca quando a gente faz aniversário. Então, para mim, tem esse sentido muito forte. E o Café Criativo, então, ele foi criado em 12 de abril do ano passado, né? 2019. Já tem aí 1 ano e meio de vida. E naquele momento, eu estava com 100 artistas junto comigo, apresentando as suas obras. Eu fiz uma grande feira cultural. No aniversário, eu chamei vários artistas. De repente, virou aquele grande festival, né? Músicos, escritores, artesãos e terapeutas. E aí eu pensei, nossa, como é que a gente vai conseguir ficar em contato? E eles então pediram muito, forma um grupo. E foi criado um grupo, então, a partir do aniversário do ano passado. De repente, aumentou muito, sabe, o grupo. E eu percebi que ali, então, existia um sentimento e uma necessidade muito forte desses artistas e se sentirem representados, em saber mais sobre a sua profissão, né? Porque, Lucas, o conhecimento, ele empodera. A informação, ela empodera. E esse grupo, então, é uma maneira deles terem o quê? Sabe, a agenda cultural, sempre, e compartilharem as suas experiências, divulgarem os seus trabalhos e ficarem inteirados sobre projetos, iniciativas na cultura no país e principalmente aqui no nosso estado. Então, esse grupo ele é um grupo que une a categoria
como um todo, né? É muito interessante, assim, Lucas, o respeito, né? Tu participas desse grupo e tu percebes isso. O respeito que um artista tem pelo outro. O que nos une é a arte. Então, tem pessoas ali, e eu acho isso maravilhoso, de experiências políticas diversas, né? Do A ao Z. E isso é muito importante, porque isso mostra que a cultura é o que nos une, né? A cultura é o grande palco de encontro e não de confronto, né? A cultura é a nossa ponte, é a ponte que nos liga, sabe? E ela, então, é responsável por gerar tantos encontros tão felizes, né? Práticas, hoje virtuais, informa esses artistas. É a maneira que a gente tem de estar conectado, de estar unido, mas também de fortalecer cada artista, né? E como tu bem disse no início desse papo, o nosso estado tem muitos artistas. O nosso estado tem muito produtor cultural, né? O nosso estado é um estado riquíssimo. Ele é de ponta, sabe? Ele é aquilo que muitos chamam, né, de Europa brasileira, mas ao mesmo tempo, na cultura, nós temos um grande vácuo, sim, né? Hoje, eu diria que hoje são as duas áreas com mais deficiência, né, e limitação em nível estadual: juventude e cultura. Se a gente perceber, as outras até anda, mas essas duas são deficiências. E aí, o que que isso acontece? O que que ocorre, né? A consequência disso é que fica para a base. O município paga o pato. O município sofre mais. Porque vocês, aí, Lucas, é que sentem mais, né, as mazelas de cada um. Então, o jovem e o artista vai reclamar para o Lucas. É quem está no município. Né? E tu, né, tu perguntou um pouco sobre políticas para a cultura, né? O que faz a diferença é o trabalho de base, sabe? É conselho municipal linkado com conselho estadual. É o que menos tem hoje, sabe? Infelizmente. Por quê? Porque o conselho, ele empodera. O conselho, ele interliga, né, os bairros, as comunidades. E se não tem esse instrumento de participação, essa batalha fica vaga. Sim, Maurício. Eu queria te perguntar, né, sobre as iniciativas, assim, se tu pudesse citar algumas, né, que tu assim percebe muito ricas da cultura catarinense que reproduzem isso, né? Falando um pouquinho de políticas públicas, né, além do Conselho Estadual de Cultura, nós tivemos ano passado o lançamento da Frente Parlamentar, né, pela Cultura. Eu estive, né, no evento de lançamento, foi muito bacana. E o que eu queria te perguntar um pouquinho da tua visão sobre essas iniciativas, sobre essa riqueza cultural que a gente tem, que se traduz em grandes grupos tradicionais, em artistas, em expressão, uma densidade riquíssima, né, em todo o estado, e o trabalho da Frente Parlamentar, né, para impulsionar, né, essas iniciativas, né. Eu acho que é uma iniciativa no sentido de empoderar politicamente essa pauta, né. Vários deputados assinaram o lançamento dessa Frente Parlamentar. E se tu consegue, né, e por estar na Assembleia, né, perceber já uma diferença, um legado prático, né, dessa iniciativa aí que foi do deputado Fabiano da Luz, com a Paulinha, assinada por vários outros, né, para a cultura catarinense, né? Eu queria que tu pudesse, né, a partir disso, relatar um pouco para a gente disso. Certo. Então, Lucas, né, vai completar aí um ano agora, no mês de agosto, né, o primeiro ano, um ano da Frente Parlamentar em Defesa da Cultura, que também nasceu, né, numa onda muito positiva, né, da nacional, né, da Câmara Federal. A Frente Parlamentar, então, né, que foi aí, né, registrada pela deputada Paulinha, em parceria com vários deputados, né, Fabiano da Luz, entre muitos outros, e que tu esteves no lançamento em agosto de 2019, ela pretende, né, levantar a bandeira da cultura e mostrar que essa é uma bandeira sem partido. A cultura, ela não tem partido. A cultura, ela levanta vozes, ela levanta o direito, vez de muitas pessoas sem ter partido. Mas ela defende o quê? Mais políticas públicas, né, para a cultura. E principalmente uma união, inter-relação entre os vários artistas do nosso estado. E no seu lançamento, ela já trouxe isso, né? Ela trouxe a vez e voz, né, de vários artistas, né? Tu estava lá e percebeu isso. A diversidade cultural do nosso estado é muito rica.
A gente sabe disso, o nosso estado, ele tem, em cada região, ele tem a sua marca cultural, né? Da Serra, do Norte, do Vale, do Litoral. Nós temos grandes marcas, né? E sem falar, Lucas, que assim, historicamente, né, o que levanta uma região é a cultura. Se a gente pegar o exemplo de um desastre natural, tá? O nosso estado, infelizmente, ele teve vários na sua história. O que levantou aquela população de Blumenau? A Oktoberfest, que não foi só um evento turístico. O fim dele é turístico, mas a essência dele é cultura, né? A Oktoberfest, ela levanta a autoestima, a raiz, né? A cultura, a essência do seu povo. Ela é cultura. Então, Santa Catarina é um estado muito rico em cultura. Se a gente pegar, nós tivemos na semana passada a data, né? O Dia do Pescador. O quanto essa data ela levanta de bandeiras para a cultura. Então, a frente parlamentar, ela resgata isso. A cultura que cada região tem, né? É um mapa cultural, a frente parlamentar, né? Em compensação, assim, né, nós também temos a parceria muito forte e, assim, eles merecem grandes aplausos, porque muitas vezes o Conselho Estadual de Cultura, né? O Conselho Estadual de Política Cultural, ele caminha sozinho, ele levanta a ferro e fogo muitas lutas. Então, eles merecem grandes parabéns sempre. E a FCC, né, a Fundação Catarinense de Cultura, que nesse período de pandemia, apesar de sofrer muitas críticas, a gente precisa aqui levantar o que tem de positivo. E nesse momento de pandemia, o governo do estado, através da FCC, lançou o Mapa Cultural. O Mapa Cultural, ele é o quê? Ele é um grande mapa digital, né? O artista pode entrar no site e pode cadastrar as suas ações. Então, ele mapeia as ações culturais e ele divulga em forma de agenda o que existe hoje no estado. Porque muitas vezes o artista ele sofre de falta de visibilidade. E o mapa cultural é para isso, né? É para cadastrar oficialmente o que acontece na diversidade cultural de cada região do nosso estado. Então, assim, né, eu citaria uma parceria, né? Um tripé entre a Frente Parlamentar, o Conselho de Cultura e a FCC, sabe? Sem esses três, é muito difícil fazer política, né? Existe o quê? Muita parceria. E tem que existir. E, claro, quando não tem esses três atuando, ou um dos três, as universidades e faculdades fazem a sua parte. Muito fortemente, né? A gente sabe disso, sabe? O poder de uma universidade, muitos lugares não tem teatro, mas o anfiteatro da universidade faz a diferença. Então, esse fato precisa ser sempre considerado, sabe, Lucas? Assim, a gente faz cultura com o que tem, né? Com o recurso que tem. Se tem à frente, ótimo, mas num momento de pandemia como esse, a gente se vira virtualmente. Sim. A gente está indo para os 2 últimos minutos, Maurício, e eu queria te resumir um pouquinho, que tu pudesse resumir um pouquinho desse projeto de lei de incentivo ao setor artístico, para a gente poder encerrar, e o impacto que isso tem na vida da nossa classe artística. Certo. Agora sim, né? 2 minutinhos, 1,5. Lucas, então, né? A lei, né? Aprovada e sancionada essa semana. No início da semana, o que ela é, sabe? Ela é muito mais, né, um auxílio, né, emergencial para os artistas, sabe? Esse auxílio, né? Ele é o quê, né? Ele é até de R$ 600, né? Na maioria das categorias, tá? Mas ele depende desse registro, né? Muitas pessoas, elas têm uma dificuldade entre o registro, né? A inscrição e o recebimento, porque sempre demora aquele prazo, sabe? O mais importante nisso é o artista ele conseguir cadastrar e comprovar um trabalho artístico, né? Sem apoio do poder público, né? Ainda, sabe? E isso é muito importante para o cadastramento dessa primeira edição, sabe? Já é prometida, né? E ventilada uma segunda edição para setembro, muito mais ampla, né? Por quê? Porque se percebeu que o auxílio emergencial não atingiu algumas categorias, alguns setores, entre eles o da cultura. Então, esse auxílio ele é específico para a cultura, né? A lei é específica para a cultura, ela enquadra a cultura enquanto uma profissão de fato, sabe? O artista ele pode ter uma ONG, né? Ou associação registrada, mas nesse momento ele não pode estar recebendo, né, uma outra verba do
do poder público. Certo, Maurício. Meu amigo, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Muito obrigado. Até a próxima, é uma grande alegria, né? Você que é jornalista, escritor, uma grande referência. E até a próxima, né? Que nós possamos aí, com certeza, continuar Parabéns, o trabalho. Lucas, né, pela tua vida aí, pela tua história, pela tua trajetória. Estamos juntos.